Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos abençoe ao abrirmos o livro sagrado, para que possamos entender as Tuas orientações e dessa forma termos a nossa fé sustentada na orientação do Teu Santo Espírito, através do estudo da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que mais eu poderia ter feito? O tema intrigante dessa semana. É como se alguém tivesse tentado tudo para poder alcançar um determinado resultado. Se ele tivesse sentado, imagine, fora, praticamente fora do seu coração, ficando só uma pontinha, sem afogar no mar da vida, e alguém sentado, observando o mundo pegar fogo, o inimigo destruindo todos os valores que existem no planeta. E a gente tendo feito tudo para evitar aquilo, para prever aquilo. Essa é a ideia que o Senhor tenta transmitir através do estudo dessa semana, quando ele escreveu algumas das passagens bíblicas, como em Isaías e depois também no Novo Testamento. Orientações que chegam vivas até nós hoje. Aqui nós temos no Evangelho de João, capítulo 18, no verso 37, o seguinte: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Observe que coisa interessante. Esse personagem aqui, Pilatos, conheceu face a face o Filho do Deus vivo. Deus trabalhou no coração desse personagem quanto e quanto tempo? Só durante esses 3 anos e meio de convívio ali na sua região governada por ele, por Pilatos. Com certeza absoluta, quantos e quantos milagres que ele ouviu e quem sabe até viu, presenciou. Não sabemos, não está relatado, mas ambos conviviam na mesma região. Agora, frente a frente com aquele que tanto ele ouviu falar sobre e tanto ele tenha visto também, pessoalmente, pergunta para ele se ele é rei. Jesus repassa o conteúdo para cima dele de responsabilidade, de tamanha afirmação, que se afirmativamente, de forma direta, ele tivesse respondido, já seria suficiente para poder dar razão a todo o motivo que levou ele para ali, aquela prisão. Jesus, portanto, não dá a resposta direta, mas de forma indireta, na sequência, ele mesmo confirma, porque ele disse: o Senhor está dizendo que eu sou rei, não foi eu que falei isso.
Mas fica sabendo que para isso eu nasci e para isso eu vim no mundo. Ele não disse que é, mas disse que o propósito dele é esse. Esse foi o motivo da missão dele aqui. E dessa forma, por ele não ter respondido direto, mas já acalentou algo no fundo do coração de Pilatos, que o tipo de reinado que ele estava sugerindo não é o reinado que ele veio buscar. E Pilatos entendeu isso, por isso não retrucou na segunda parte da resposta que Jesus deu para ele. Porque de fato Jesus não veio para assumir um trono, não importa se no planeta, não importa se na Judéia. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para estabelecer uma forma de reinar diferente, e no fundo, Pilatos entendeu isso, tanto que entendeu que ele passou adiante a conversa e ignorou aprofundar na resposta, ou em detalhes, ou em picuinhas. Ele passou adiante. Ele entendeu de cara a resposta de Cristo, porque já sabia o conteúdo da pregação dele por aí afora. Sabia que ele estava falando uma coisa e o povo estava interpretando outra. Por isso trouxeram ele ali, usando como desculpa que ele estaria desejando usurpar do trono de alguém, seja do trono judaico, seja do trono do Império Romano. E Pilatos, antes que Jesus chegasse ali mesmo, ele já conhecia essa linha de raciocínio de Cristo, e só quis confirmar pessoalmente, e assim foi. Na primeira parte da resposta, quando Jesus fala, você que está dizendo que sou, então ele já afirma que esse tipo de reinado aí já era. Ele não veio para isso, ele veio para outro tipo de reinado. E Pilatos entendeu, e deu, tanto que entendeu com pouca conversa, e deu sequência ao bate-papo, tentando apurar uma situação mais ampla na frente para tentar soltá-lo, livrá-lo daquela situação. O que de nada adiantou. Jesus fez tudo por ele. O mundo todo estava sendo destruído à volta dele, de Pilatos, e Pilatos não foi capaz de perceber esse detalhe, esse simples detalhe, que a graça de Deus estava sobre ele tentando salvá-lo. E ele desperdiçou a última chance que teve. Muito bem. No segundo tema, Cristo, o vencedor. Amados, aqui nós temos praticamente a revelação do grande conflito de maneira detalhada. Nós temos, por exemplo, Apocalipse 12:9, que comprova que Satanás é um enganador e, consequentemente, um derrotado. Mas, ao mesmo tempo, mostra que Cristo, ao batalhar contra ele e vencê-lo, e por todo o testemunho que ele desempenhou ali então, durante 33 anos e meio que ele viveu aqui neste mundo, e basicamente conhecido nas Escrituras como vivendo ali na região do Oriente Médio, era suficiente para mostrar que o tipo de reinado que ele veio propor, o tipo de luta, o tipo de conflito que ele veio viver e enfrentar, foi nada mais, nada menos para poder restaurar nossa condição caída e nos cobrir com a sua graça maravilhosa como o grande e absoluto vencedor que ele é, sempre foi e sempre será. Se o diabo, como ele comentou em João 8,44, é mentiroso, pai da mentira, homicida e mentiroso desde o princípio, Cristo, através do seu testemunho, através da sua obra aqui na terra, ele cumpriu com a missão do amor de Deus em nosso favor e continua nos guiando através da obra do Santo Espírito, do seu Santo Espírito, e nos orientando dia a dia através da sua palavra escrita e da sua palavra viva. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. As promessas de Deus nós podemos reivindicar o tempo todo, porque Deus não falha com as suas promessas. O inimigo é derrotado e todos que se aderem a ele entram no time dos derrotados. Do contrário, os que abraçam a luz, esses são vitoriosos sempre.
porque a vitória de Cristo está sobre eles, sobre todos nós, os que abraçamos a luz da tua palavra, a luz da vida, a luz do eterno Deus. No terceiro tema, justo e justificador. Irmãos, se nós observarmos Romanos capítulo 5, verso 8, ali tem uma revelação muito profunda que comprova esse tema. Deus dá prova de seu amor por nós, que sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou por nós. Cristo morreu por nós. E não morreu uma morte qualquer. Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que Ele foi o primogênito dos mortos. Como que Ele podia ser o primogênito dos mortos, se quando Ele morreu, já tinha só na descendência de Adão, fora do jardim, já tinha mais de 4.000 anos que vinham pessoas morrendo. Sabemos que antes disso também já existia, porque quando Cristo diz que o diabo é homicida desde o princípio, está falando do período anterior à formação do planeta Terra, e já vinha acontecendo morte pelo universo afora onde o pecado tinha passado. São mensagens subliminares ou mensagens relatadas nas entrelinhas do texto sagrado, que é só prestar atenção a gente consegue perceber com clareza. Mas aqui Cristo está falando que seja para trás ou para frente, da descendência adâmica, seja anterior à formação da terra ou não. Quando diz em Apocalipse 1,5 que foi o primogênito dos mortos, é porque até então ninguém nunca teria morrido, e até hoje ninguém nunca morreu. Porque a morte, essa morte que nós entendemos como morte, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11, ele comenta claramente, ele revela abertamente que é um sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme e vou despertar do sono. E Lázaro estava dessorando já, desmanchando, tinha 4 dias que já estava sepultado. Entende? Então, quando a Bíblia fala que ele foi o primogênito dos mortos, está falando que ele foi o único, o primeiro, que de fato morreu. E morreu justamente no verdadeiro sentido da morte, que é a forma absoluta, e só ressuscitou, porque não tinha pecado. Ele cumpriu com êxito a missão que ninguém mais no universo teria condições de cumprir. Entende que ele, como filho de Deus, lá no Getsemane, ele balançou, mas não pecou. E pediu que, se possível, afastasse de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Ele confiou na forma absoluta da vontade do Pai, que garantiu a vitória para ele. Porque ele, de fato, não pecou, não vacilou em nada, não trepidou em nada. Sentiu o peso da responsabilidade assumida para salvar a mim e a você. E o seu Pai o confortou, o consolou, enviou anjos, inclusive, para consolá-lo ali naquele momento de abandono, que ele queria que pelo menos alguns dos discípulos tivessem com ele orando, pois eles dormiram, não foram capazes de suportar aquele momento. Cristo enfrentou de forma única, solitária e absoluta a maior prova que um ser vivente já pôde suportar na história da vida. E ele venceu, garantindo a minha e a sua vitória. Pense nisso, muito profundo. No quarto tema, o cântico do meu amado. O que nós temos aqui em Isaías, capítulo 5, verso de 1 a 4. Irmãos, aqui ele entra num comentário muito interessante de um tema que mais tarde, quando o Messias viesse, ele tocaria nesse assunto aqui de novo. Nós vamos ver daqui mais um pouco sobre isso. É a história da vinha. Da vinha que ele tentou fazer tudo para poder recuperar essa vinha, e não foi possível. E ele ainda ilustra dentro desse contexto que vocês me julguem, ele, o dono da vinha, e a vinha, que somos nós.
para ver se realmente eu não fiz tudo para poder tentar salvar essa vinha, a original, do jeito que estava ali, o Israel antigo. E infelizmente não teve jeito. Pelejou e não conseguiu apurar o propósito que ele tinha com esse povo. E a coisa foi desandando e o evangelho teve que ser estendido ao mundo gentio mais tarde. Justamente porque ele, como o grande, amado, eterno e absoluto Deus, amou a humanidade de tal forma, tentou selecionar um povo para, através desse povo, evangelizasse, mostrasse boas novas ao resto do mundo todo, para que todos pudessem fazer parte dessa vinha que ele estava formando. E esse propósito foi pouco aproveitado. O volume de pessoas alcançadas foi enorme, mas salvas, infelizmente. Todos são chamados, poucos os escolhidos, porque poucos escolheram ao Senhor, poucos escolheram a verdade. Poucos, na verdade, ouvem a palavra e obedecem a palavra, se sensibilizam por ela e agem por ela. A maioria quer manipular a palavra, quer manipular o contexto da orientação sagrada e fazer não segundo a vontade de Deus, mas segundo aquilo que a gente acha que está certo. A grande verdade, irmãos, é que a oferta de Caim e Abel é o grande exemplar de tudo isso até hoje. Servir a Deus do jeito que Deus pede, pouquíssimos, raríssimos é que servem de fato. A maioria absoluta, do menor ao maior, do maior ao menor, servir a Deus do jeito que acha que está certo é a maioria absoluta. E é por isso, ao tentar evangelizar o mundo, ao invés de vir cultivar princípios da conversão, vem trazendo princípios mundanos e desestruturando a base da estrutura cristã, trazendo o mundo para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja para o mundo. Entende, irmãos? E isso justamente porque a palavra de Deus, ao invés de ser seguida na orientação conforme assim o Senhor pede, em vez das pessoas servirem a Deus do jeito que Ele pede, preferem servir do jeito que acham que está certo. E a oferta de Caim foi rejeitada, irmãos. Não adianta. O que Deus não pede, Ele não aceita. Nós pagamos o preço da nossa escolha. Deus pediu para colocar 12 espias para espiar a terra? Não. Isso foi ideia deles. E quanto que custou isso, hein? 10 voltaram suplicando para voltarem para o Egito depois de tudo que eles assistiram de milagre da presença do Deus vivo. Inclusive Moisés, hein? Ao nível de influência que teve essa escolha de espiar a terra. Só 2, Caleb e Josué, voltaram com a certeza plena e absoluta de que tudo que aconteceu até ali foi de fato prova da direção e presença de Deus entre eles. Mas voto vencido. Eles chegaram ali no mesmo ano que saíram do Egito e já podia estar com o assunto encerrado, somente ao obedecer a palavra de Deus da forma original que Deus passou para eles, lá no Sinai. Mas não, foram inventar moda, foram servir a Deus do jeito que eles achavam que estava certo, conforme os moldes desse mundo. O Senhor não interferiu e o preço foi alto. 40 anos, um ano para cada dia que eles passaram lá espiando a terra. Eles ficaram 40 dias lá dentro, espiando. Um ano para cada dia da escolha deles, da escolha equivocada que eles fizeram. E isso continua, irmãos. As pessoas querendo fazer escolhas
para servir a Deus do jeito que acha que está certo. E oferece a Deus aquilo que Deus não pede. Muito sério isso. No quinto tema, a parábola do dono da vinha. Aqui entra no contexto aonde Cristo, mais tarde, ele tinha falado lá nos dias de Isaías, essa parábola da vinha. Agora ele entra de forma elucidativa, ampliando a ideia, detalhando em minúcias a ideia dessa parábola. O que nós temos relatado em Mateus capítulo 21, mas nós precisamos de observar o contexto todo, que é do verso 33 até o verso 46. Até o verso 39, nós percebemos a narração da parábola em si, que nota claro que está se referindo à mesma parábola que o Senhor já tinha comentado através do profeta Isaías há centenas de anos atrás. Agora aqui, Jesus vai de forma específica, mas um detalhe. A representação judaica, da liderança judaica, naquele tempo, perante o profeta, tinha um peso. Mas hoje aqui está perante o próprio Filho do Deus vivo, o personagem que teria comentado a parábola nos dias do profeta Isaías. Agora ele não está mandando recado, ele não está mandando apenas um profeta falar, ele próprio está falando. Então, quando a gente vê esse contexto dessa parábola, nós percebemos aqui que o dono da vinha mandou seu próprio filho, como diz na parábola, porque ele mandava profetas, ele mandava esse, mandava aquilo, e eles matavam e apedrejavam os profetas. Qualquer tanto de gente que ele mandasse para mostrar a verdade, mostrar a vontade de Deus, era rejeitado. Então Deus fez de tudo. Quando viu que não tinha outro jeito, ele manda o próprio filho. E ele vem, o próprio filho, que também é Deus, mas se tornou homem. E o que a vinha comenta que aconteceria? Vamos colocar ele para fora e vamos matar ele também, que a gente vai tomar a herança dele. É uma ideia completamente absurda, mas a liderança que estava ali, o que no contexto disse, quando Jesus começa a explicar a parábola, lá no verso 43, ele fala que o reino será tirado desse povo e dado a outros. Irmãos, o verso 45 aí, está dizendo que os principais sacerdotes e fariseus, a nata que governava, que dominava, que conduzia assuntos espirituais frente ao povo, que eram os representantes de Deus na terra, então, perante o povo, esses estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando, e aí está dizendo que eles entenderam que quando Jesus falou que o reino seria tirado deles e levado a outros, entenderam que estava se referindo a eles. E por isso, fortalecer a ideia de conduzi-lo à morte. Porque ele sabia que no fundo, o que Jesus estava falando era a pura verdade. Porque tudo que aconteceu até ali foi exatamente o que ele estava revelando através dessa parábola. Só que a grande questão é que eles queriam servir a Deus do jeito que Deus pedia. Eles queriam de fato aceitar o que Deus estava falando? Não. Do mesmo jeito que eles mataram os profetas no passado, mataram todos os que Deus teria enviado, eles estavam ali com fúria satânica para tentar destruir Jesus, como tentaram várias vezes ao longo do seu ministério. E acabaram conseguindo, ao conduzi-lo nas mãos de Pilatos, sob influência da alta sociedade judaica, exigindo, eram grandes contribuintes, do governo, exigiram simplesmente que Jesus fosse assassinado, porque não tinha razão para ser morto, para ser executado. Então tinha que ser homicídio mesmo, mas um homicídio disfarçado em execução. É o que eles exigiram. Por isso que Pilatos lavou as mãos, porque disse que não tinha nada, estava fazendo a vontade do povo, que o povo estava pedindo, é o povo que escolheu, não foi ele. Então covardemente ele lavou suas mãos, tendo o poder para poder ter libertado Jesus dessa situação. Mas tudo se desenrolou daquela forma ali, e graças a Deus a salvação para mim e para você ficou garantida nos resultados dessas ações que levaram Jesus à morte. E ele morreu, não foi a morte comum, independente se fosse ali em qualquer outro lugar, a morte que ele sofresse
cumpriria a profecia, que ele seria de toda forma executado por pessoas que ele tentou vir salvar. Isso se cumpriria à risca, em qualquer situação, mas se cumpriu exatamente a lei. E ele morreu, tentando salvar mesmo aqueles que lá na cruz ele falava: Pai, perdoa, eles não sabem o que é que fazem. Suplicou por eles ali na cruz do Calvário. A parábola do dono da vinha. Do sexto tema, a vindicação do nome de Deus. Aquele texto que nós citamos anteriormente, que Deus deu a prova do seu amor, sendo nós ainda pecadores, e Ele fez tudo o que fez para salvar a mim e a você. Nós vamos ver uma prova disso se observarmos a genealogia de Cristo aqui no livro de Mateus mesmo, na abertura do livro de Mateus. Irmãos, vamos citar dois personagens que surgiram ali, pelos quais a vindicação do nome de Deus aconteceu da forma mais embaraçosa que a gente possa imaginar. E aconteceu. No primeiro personagem, vamos falar de Judá, tribo essa na qual Jesus veio, para que chegasse até ele o próprio Judá. O próprio Judá. Não veio a descendência através de filhos normais da sua descendência. A genealogia de Cristo, de Judá, foi dada sequência através de um filho que ele teve, sabe com quem? Com Tamar. Quem era Tamar? A sua nora. A sua nora tinha ficado viúva e Tamar, por influência da esposa legítima que ele tinha, não queria dar o filho mais jovem para que cobrisse o lugar do irmão que tinha morrido, que foi castigado por Deus pelas atitudes que ele vinha cometendo. E Tamar se fez passar por meretriz para pegar o sogro. Olha só, de alguma forma ela descobriu que o sogro tinha esse hábito, né, de vez em quando, de passar pelo lugar da barra pesada ali e ter problema, né, e arranjar problema. E ela se vestiu, se disfarçou de uma meretriz, e ela era muito jovem, bonita, disfarçou por meretriz, se cobriu, evidentemente, e no estalar do dedo conseguiu, evidentemente sabia o seu momento fértil, passou a conversa do Judá, e com 2 tempos ela engravidou dele, e teve gêmeos, Pérez e Zará. Sabe o que quer dizer o nome Pérez em hebraico? O significado do nome? Distinção, separação ou brecha. Irmãos, que coisa interessante. Porque quando o pai coloca o nome no filho, ele coloca um nome que tem sentido ou justificativo para ter feito o que fez. Entende, irmão? Porque Judá, ao descobrir da forma mais embaraçosa que de fato ele era o pai daquela criança e teve que assumir a mulher com essas crianças, coloca o nome então nessa criança de Pérez, porque foi a brecha para ele dar sequência à descendência do seu primogênito através da nora. Nada a ver, né? Mas a brecha que Deus achou foi naquela descendência, para que pudesse ter condição menos difícil possível, menos dolorosa possível, para que se chegasse até Cristo. Viu que coisa mais embaraçosa? Na descendência original do próprio Judá, da tribo de Judá, para que chegasse até o Messias. E o segundo personagem, lá mais à frente um pouco, Raabe. Lembra quem foi Raabe? Meretriz, que viveu exatamente lá na região aonde os espias ficaram 40 dias. Entende, irmãos? Raabe, que viveu lá na região de Jericó. Cidade essa que seria destruída, aonde os espias um dia tiveram lá.
Ela era meretriz lá. E ela que amparou, que protegeu esses espias, para que eles não fossem descobertos e eliminados pela liderança governamental de Jericó. Raabe está aí na genealogia de Cristo. Pérez, filho de Judá com Tamar, que era a nora dele. Presta atenção, que embaraço, que lugar que foi encontrar uma brecha para que o evangelho chegasse até mim e a você. E Raabe passou por ela também. Essa descendência toda estava então no sangue de Maria, que circularia nas veias de Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E com toda essa genética que circulou nas veias dele, ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Limpou tudo isso, encontrou brecha de todas as formas para alcançar a cada um de nós. Infelizmente, veio para que eram seus e os seus não quiseram. Ele teve que passar a vinha para outros, arrendar para outros. E no meio desses outros ainda, a partir do apedrejamento de Estevão, o mundo gentio, que formou o mundo cristão, consolidado em cima do evangelho, esse evangelho, essas boas novas, as mesmas ações, Deus tem procurado brechas para salvar. E é uma minoria que consegue olhar, entender o evangelho, viver o evangelho e ensinar o evangelho. Oferecer a oferta de Abel, no verdadeiro sentido da palavra. A maioria, infelizmente, convive num evangelho segundo a sua própria visão, um evangelho manipulado pela sua forma pessoal de ver as coisas, garantindo basicamente o conforto pessoal para que não saia da sua zona de conforto de forma alguma. E o evangelho verdadeiro tira qualquer um da zona de conforto. E o justo viverá pela fé. Pense nisso. A vindicação do nome de Deus está sobre a nossa vida. Todas as brechas que Deus arrumou para que eu e você pudesse estar ouvindo o que estamos ouvindo hoje e fazer o que estamos fazendo hoje. E Jesus em breve voltará. Sétimo tema: escrevendo certo por linhas tortas. É isso que nós acabamos de ver. Aqui nós temos um texto interessante de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223, que diz o seguinte: tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será estabelecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo que em nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs a experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Ó Senhor, limpa nosso coração, Senhor, da condição natural, humana, e nos fortaleça e capacite a ter um coração concentrado no Teu reino, que a nossa vida seja inspirada na Tua palavra e no Teu reino e nas Tuas orientações. E assim possamos não só ouvir, mas como praticar e ensinar a Tua palavra, o verdadeiro evangelho, as boas novas, e estar nos preparando e auxiliando no preparo de outros para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. De perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra